Hello, 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 hello. Estamos de volta na nossa live de hoje. Esperando as pessoas entrarem. Hello, oi, 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 gente, vão entrando. Oi, Ranine. Assiste até o fim, hein? Acho que vai ser muito legal. Boa, Santi. Oi, Alê. Que bom, gente, vão entrando. Vou pedir a Alê, deve ter pedido para entrar, vou aceitar. Boa. Pronto, eu acho que vai ser rapidinho hoje. Esperando a Alê. Oi, Alê! Oi, Ana! E aí? Estamos aqui, né? Quarentenados. Estou lá te seguindo todo dia, vendo os seus exercícios, Hoje comidinhas. teve treino com o Chico, ó. E daqui a pouco já estou vestida para a próxima sessão, que vai ser yoga. Nossa Acabando. Eu acabando com você. Marquei às 5h45 aula online de yoga. Nossa, e eu já fiz uma live também hoje pro Delírio, também no Salpicão Vegano, que eles vão Olha que adotar lá no demais. restaurante. Gente, é Vai ser muito legal. bom o salpicão vegano, é uma das coisas que eu mais gosto. Ó, você me deu uma ideia, faz tempo que a gente não faz. Nós comimos hoje assim um bowl enorme de salpicão vegano. E aí foi bom que eu É, ensinei. E aí também vai que ficar lá que bom. vai ser ótimo, né? E o Que bom. legal de ficar fazendo essas lives, eu tenho feito algumas lives de receita também, e também a Nath tem feito, né? Óbvio, minha filha mora aqui comigo, a gente está isoladas juntas, e o que é legal é que a gente fica criando, né, para mostrar que a gente sabe cozinhar, e a gente tá comendo super bem, né? Então todo dia tem inovação, tem novidade, tem comida nova, coisas que no dia a dia na correria a gente não faz, né? Tá sempre meio que fazendo uma comidinha rápida, né? Sem muito glamour. E agora a gente tem comido super bem também por conta de querer mostrar e também porque tem tempo, né? Eu fiz essa semana passada, eu fiz uma quiche de cebola, usei a massa da Nath. E aí eu Uhum. fiz um recheio de tofu com cebola caramelada, ficou tão bom. Aí Ai, que mandei para os alunos delícia. todos. Falei, ó, a base é da Nath, nossa professora, mas o recheio eu inventei aqui, tá ótimo, muito bom. É. Aí É o adorei. momento, né? Ale, então você presença, todo mundo já deve te conhecer por aqui, mas é bom você te apresentar. A gente está fazendo Eu essa mesma live me todo dia. apresento? Apresenta com as suas credenciais. Não, a Lê Vai. é professora da escola, gente, mas ela vai se apresentar. A gente está fazendo todo dia que tem seguidores tem gente aqui que desde o dia 1, que a gente já fez mais de 15, né? Todo dia Nossa. está aqui. A Lê deve estar cheia de informação boa, porque só passa Pô, é professor legal. praticamente um curso intensivo diário de nossa escola, né? É, exatamente. Um monte de dica legal para a quarentena tá ao máximo. Eu fico esperando chegar esse Super. momento. Não, Então, gente, a gente está se descobrindo outras formas da gente buscar informação, da gente compartilhar informação, acho que tudo é um grande aprendizado. E isso é muito bacana. Bom, falando de mim, eu sou a Lê, sou nutricionista, são já muitos anos que eu digo, em torno de 25 anos que eu trabalho com nutrição, que eu exerço a minha profissão como nutricionista, eu trabalho em várias frentes como nutricionista, desde, obviamente, a área clínica, que durante muitos e muitos anos eu trabalhei como nutricionista clínica, atendendo as pessoas. Trabalho dentro de uma área também que hoje que eu digo, né, nos últimos mais de 5 anos, eu estou muito dentro da indústria de alimentos, trabalhando, tentando ajudar a indústria a melhorar o perfil nutricional, a cadeia toda dos seus ingredientes, pensar de uma forma mais consciente na nutrição e também no poder do alimento de transformação, né? Então, acho que eu era muito crítica à indústria, eu estava do lado de lá, como nutricionista no consultório, não, isso não come não, porque não é bom, isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom. E, por outro lado, a gente sabe que a gente depende da indústria, né? Não dá para falar assim, eu vou viver só da horta do fundo do meu quintal. Hoje, 70% da população, hoje da população do mundo, ela é urbana, a gente precisa. Então, meu papel sempre foi querer melhorar a indústria, ajudar a indústria a fazer bons produtos que a gente realmente possa se nutrir através deles. E eu tenho um trabalho aí meu que envolve minha vida pessoal, minha escolha de vida.
a partir do momento em que realmente eu comecei a estudar muito, muito, muito profundamente os impactos das nossas escolhas alimentares, eu não tive como não me tornar vegana e não falar abertamente, escancarar o veganismo na minha vida profissional. Hoje, tudo que eu falo, eu acordo, respiro, sou vegana. Eu vou dormir, respiro, sou vegana. Então, tudo na minha vida é o veganismo, né? Porque realmente é a minha escolha de vida. Eu comecei, através do veganismo, eu abri os horizontes de tudo que eu faço, ou seja, várias coisas passaram a não ter mais tanta importância na minha vida, né? A gente que trabalha com nutrição, acho que mesmo nas nossas escolas, muitas pessoas buscam, percebo, né? Eu converso muito com as alunas, com os alunos, né? Que tem mais meninas, né? Então, as alunas, todas estão procurando um propósito, estão querendo mudar de vida. Normalmente são pessoas que querem encontrar algo a mais, né? E foi o que me motivou a mudar também minha diretriz como profissional, porque tem as coisas simples e rasas da vida passam a não fazer mais tanto sentido. Por exemplo, na nutrição, emagrecer, ficar rasgada, ficar forte, ficar isso. Todo mundo que vai no nutricionista quer emagrecer, quer ficar linda, maravilhosa, é carnaval, é projeto bunda, é projeto isso. E assim, claro, eu vivi muito isso durante muitos anos, mas eu falei, gente, daí você começa a entender que o meio ambiente, que a floresta está sendo acabada, a Amazônia está sendo devastada para fazer bife. Daí você vê o aquecimento global. Daí você vê a pecuária intensiva matando 70 bilhões de animais que são fecundados artificialmente, a vaca que não vê seu filho bezerro para a gente tomar leite. Falou assim, cara, pera, eu não tenho que ajudar as pessoas a ficar com a bunda dura, eu tenho que ajudar as pessoas a serem mais conscientes, né? E eu entendi que a alimentação tinha esse grande papel de transformação na sociedade, no planeta, no mundo como um todo. Então, ver a nutrição, né? Eu falo muito nas minhas aulas, eu gosto muito de dar aula na nossa escola, porque é tão bom quando a gente fala aquilo que as pessoas esperam ouvir, né? Então, ali as pessoas estão abertas, os alunos, eles querem se transformar, eles querem aprender, né? Então, isso é muito bacana porque a pessoa tá lá uma esponjinha, né? E aí os olhinhos vão brilhando, as alunas ficam assim, né? E é tão bom, porque eu sei que eu tô trazendo as informações importantes que vão ser ferramentas de transformação. Mas você sabe, Ale, que eu fico esperando que chegue a sua aula, porque assim, muitos querem escutar porque compactuam da tua. E tem umas pessoas, começou a turma 9 agora, e eu falei, gente, vamos ver assim, para eu também ter uma noção, né? Quem é vegetariano fica aqui, quem é vegano fica aqui, quem quer virar vegano vem para cá. A gente foi fazendo uma dinâmica para ir conhecendo as pessoas, né? E nem todo mundo é vegano, e tem gente que tem um universo bem distante, até procura nós escola para poder entender. Mas eu sei, a aula, eu fico esperando que é aquela aula que dá assim, tipo um tapa na cara aí, ó. Tá. Por isso que eu gosto de falar no final do curso, né? Porque daí eu já passo a régua, assim, ó. Vum! Vou estudando, e depois, ó, é isso. Começa a entender aqui, ali e tudo mais, aí você chega lá e, claro, eu tento no máximo possível, ou seja, eu tenho muita responsabilidade como ser humano, assim, acho que é uma das coisas que eu... o que você tem de positivo? Gente, eu tento ser muito embasada naquilo que eu faço, naquilo que eu falo. Eu não consigo falar, eu acho. Eu nunca falo, eu acho. Só quando eu tenho que achar, tipo, que essa cor é mais bonita que aquela. Mas profissionalmente ou para falar sobre algo que impacta a vida das pessoas, eu tomo muito cuidado. Então, tudo que eu trago, eu pesquiso muito, eu estudo muito, eu busco essa coisa de fake news que a gente está vivendo agora também com corona, né? A gente até, a TV está falando o que é fake news, o que não é. Isso tem em tudo, né? A gente vê nesse mundo de WhatsApp agora mesmo, minha sogra, a gente estava almoçando, minha sogra mandou no WhatsApp da família um áudio falando que vão fechar as estradas e que vão saquear os mercados. E assim, falando pro meu marido que ela tinha que sair para fazer compras, ela tem mais de 70 anos. Eu falei assim, pelo amor de Deus, isso é mentira, entendeu? Então, a gente está vivendo isso agora, mas dentro da ciência, dentro da alimentação, né? O que se fala de coisas sem embasamento, as pessoas elas acham demais. A gente não pode achar e comprometer a saúde das pessoas e comprometer o meio ambiente. Então, ainda mais eu que falo de veganismo, que é algo que, assim, para muitas pessoas é muito distante da realidade, da verdade das pessoas. Então, assim, eu tenho que trazer
informações com muito embasamento para que primeiro as pessoas acreditem em mim, né? Aham. E segundo, para que realmente aquilo que eu traga possa ser uma ferramenta real de transformação e de mudança. Porque tudo que é fake, superficial, a pessoa passa a seguir, mas ela não sente o benefício, ela não vê a mudança, ela vai largar, ela vai deixar. Então, só aquilo que é verdadeiro, né, se mantém. Né? E, assim, a gente escolher muito dentro do fake news, né, em relação ao fake news, então, rola muita... É verdade, rola muita fake news, né? Muito mito, porque o veganismo é algo que, assim, mexe muito, cutuca muito, né, os hábitos, a tradição, aquela coisa que a gente não quer mudar. E aí, obviamente, para se defender, as pessoas vão se apoiando, né, em ideias, em suposições que não são verdadeiras, né? Então, é muito importante que essas informações sejam trazidas e a gente entenda de onde elas vieram e com base no que a gente está falando, né? Porque dentro do movimento vegano, obviamente, as coisas de nutrição, a proteína, porque o ferro, porque o cálcio, porque se todo mundo virar vegano, vai acabar o planeta, porque não vai ter que plantar muito vegetal. A gente ouve essas coisas e fala, não, né? Mas as informações são muito confusas e as pessoas realmente não têm uma boa informação. Então, o seu Instagram é ótimo, porque você vive isso, né? E aí as pessoas veem que é possível, né? Linda e uma pessoa de bem com a vida e que trabalha pra caramba e tá sempre viajando. Porque a gente tem muita energia, né? Eu agora, que estou vegana, tô tão feliz. Você foi uma das minhas inspirações. Porque assim, sempre parei de comer carne, eu tinha 20. Aí depois, porque fui grávida, vegetariana, mas já era vegetariana. E eu queria sempre ser vegana. Aí, em setembro, ano passado, eu falei, gente, acabou? Tá, estou vegana. Acabou. Eu falei aqui em casa, gente, vocês se incomodam se eu ficar vegana agora? Tudo bem? Porque assim, se eu ficar vegana e eu que cozinho aqui em casa... muda tudo, COVID, não tem jeito, né? Eu cozinho todo dia, porque aqui não tem ajuda. Falei, vai todo mundo ficar vegano. Assim, mas existe a transição, né, do momento vegetariano, que é o ovo-lacto vegetariano, quando a pessoa abriu mão de comer qualquer tipo de carne. Eu, sinceramente, assim, eu entendo isso como... Eu vivi muitos anos vegetariana, em que realmente as dificuldades são muito menores, né? Falando muito abertamente aqui. Por quê? Porque a carne, gente, ela tá no prato. A gente pode optar por ter a carne ou não ter a carne no prato. Agora, o leite e os ovos, eles fazem parte, eles são ingredientes de receitas muito tradicionais e que estão muito disponíveis na nossa vida, né? Então, por exemplo, você... tem que prestar atenção para ver se o seu pão tem ovos ou não. Né? Por exemplo, você vai numa festa de aniversário, você deixa de comer o brigadeiro. Por quê? Porque tem leite, o bolo do aniversário, enfim. Não que não dê para fazer, claro que dá para fazer brigadeiro sem, dá para fazer bolos maravilhosos, sem ovos, enfim. Só que não é comum. Comum é fazer com ovos, é fazer com leite, né? Então, o veganismo é um passo que você precisa dar com muito mais consciência de que você vai enfrentar algumas questões de dia a dia, mas óbvio, eu vejo o veganismo de verdade, aconteceu comigo, você mesmo disse, você tá lá, você mostra como que é a sua vida, né? Eu gosto muito de falar sobre a minha transição, a minha vida em si. Eu vi que alguém perguntou aí, né? Eu sou praticamente 5 anos que eu sou vegana, né? Ou seja, eu ensaiei esse processo do veganismo durante mais de 3 anos, né? Ou seja, eu tenho uma história com o vegetarianismo que veio lá atrás, quando eu era criança. Eu sempre conto isso nas minhas aulas também, que eu vivia no sítio da minha família, meu pai mora na fazenda, minha mãe. Então eu tive muito contato, né, com a vida eu tinha minha horta, eu plantava minha cenoura, enfim. E eu tinha muitos animais, assim, na minha volta, normal. Aqueles animais, tinha o cachorro e o gato de sempre, mas também tinha a vaca, o porco, a galinha, que criança ainda eu fiquei sabendo que era aquilo que estava no meu prato. Enfim, eu vi meu pai, né, e os amigos dele matando um porco, vi a gritaria. Daí eu saí correndo para salvar, para ver o que estava acontecendo. Mas na minha cabeça, acho que, sei lá, o porco estava preso, sei lá o quê. Daí eu cheguei lá, eu vi aquela cena que eu juro, eu não esqueço. Eu acho que eu tinha 4 anos de idade. Né? Eu vi aquela cena daquele bicho pendurado de ponta cabeça, berrando, e o cara lá, aquele sangue. Eu falei, meu Deus, por que fazem isso? Enfim, aquilo para mim, tipo, não me lembro muito, mas a minha mãe falou que depois daquele dia eu fui outra pessoa. Eu passei a contestar muitas coisas, não aceitar comer.
Porque, puxa, sempre fui apaixonada por bicho. Eu salvava a formiga que estava na piscina, desesperada, pulava lá. Enfim, então não fazia o mínimo sentido matar um bicho para comer, né? Enfim, então eu vivi isso, fui vegetariana durante muito tempo, fiz a faculdade de nutrição vegetariana, fui muito contestadora, né? Muito contestadora. E depois de um tempo, eu voltei a comer carne branca, para falar a verdade, que eu acho que eu conto isso porque eu fui objeto de insegurança dentro do vegetarianismo como nutricionista, porque na minha área de nutrição, até hoje, se fala que proteína é carne, se fala que ferro é fígado, se fala que cálcio é leite, né? E eu, na época, depois que eu comecei a clinicar, eu tinha muito receio de falar de vegetarianismo, porque eu não tinha segurança. Eu não comia, mas eu falava, gente, eu não sei de onde eu tô tirando as proteínas. Eu não sei como eu tô viva, porque eu não como, mas eu fazia cálculo, nunca batia. E aí eu comecei a atender atleta, daí a galera, proteína, daí eu comecei, peito de frango, vai lá. Ovo, e vai. E eu comecei a comer peito de frango e tudo mais, porque eu era mega atletona também, queria ficar forte e tudo, eu achava que eu não ia chegar. Enfim, durou pouco essa vida, durou aí uns bons anos, mas não tanto na minha vida, porque depois veio a internet, né? Porque eu tô falando de coisa muito tempo atrás. Daí vieram os estudos, eu tive acesso a PubMed, a ler, fui para os Estados Unidos, fez curso. Aí que não só eu entendi que o vegetarianismo era a coisa mais possível do mundo, como principalmente era uma opção muito melhor para a minha saúde, né? E que tudo aquilo que se falava não tinha embasamento nenhum, né? E eu falei assim, gente, como assim? Daí eu comecei a defender o vegetarianismo, né? Daí eu comecei a falar sobre isso, eu comecei mesmo sem as pessoas quererem, no meu consultório, tirar carne de todo mundo, olha, segunda sem carne, jantar sem carne, isso, aquilo, vai tirando a carne. E assim a pessoa ia, né? Ou seja, eu explicava que era melhor para a saúde, que era isso, que era aquilo, né? Mas fui fazendo. Até o momento que comecei a ficar muito incomodada com a questão, assim, de que eu estava mentindo para mim mesma. Meu veganismo, meu vegetarianismo era pelos animais. Eu não queria, de forma nenhuma, colaborar com qualquer tipo de violência ou crueldade. Não combinava com a minha alma, com o meu ser, sabe? Daí eu lia as questões do leite, daí via que a vaquinha teve lá o bebê dela, daí separa a filha, a mãe do filho, o bebê chora, a mãe chora, daí o cara vai lá, põe um negócio por ordenhar o leite, fala assim, cara, como que eu posso gostar tanto de pizza, marguerita? E eu, assim, eu tô sendo fake news comigo mesma, entendeu? Eu falo uma coisa, eu sinto uma coisa e eu como outra, eu consumo de uma outra forma. E a mesma coisa, quando eu via cenas das gaiolas de bateria, aquelas galinhas debicadas, aquele estresse. Então, gente, não é possível que nós, humanos, que estamos buscando a evolução como ser, que estamos buscando estar alinhados em termos assim, o que eu faço é o que eu quero que aconteça com o planeta, com o mundo, comigo e com as pessoas. Não é possível que a gente tenha que construir esse muro de invisibilidade e não olhar para o outro lado. Que existe muito sofrimento nesses alimentos, né? E além disso, daí eu entrei na nutrição, né? Então deixa eu entender se dá para ficar sem. Daí eu fui descobrir que, puxa vida, a gordura saturada é a maior causadora de doenças inflamatórias, das doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que o diabetes tem tudo a ver com o consumo de gordura saturada, porque inflama a membrana celular e a insulina, que é o hormônio que vai colocar a glicose dentro da célula, não consegue atuar porque a membrana está inflamada por conta da gordura e que comer açúcar não tem nada a ver diretamente com isso, e sim indiretamente. Eu falei, gente, como que eu fui enganada? Como que nos meus pacientes diabéticos eu falava para não comer açúcar e deixava comer gordura? Enfim, então esse mundo distorcido eu comecei a desbravar de um jeito, né? Que o leite, por exemplo, o leite tem cálcio, puxa, é o melhor alimento porque tem muito cálcio. Mas eu pensava sempre no nutriente, eu não pensava no pacote do alimento. Um alimento, né, Ana, ele não é um nutriente. A carne não é proteína. O leite não é cálcio, né? O que existe? Existe uma matriz alimentar que é uma combinação de nutrientes. Então, quando eu consumo o leite para ter o cálcio, eu também estou consumindo um alto teor de gordura, eu estou consumindo colesterol, eu estou consumindo a caseína, que é uma proteína de difícil digestão. Se eu tiver problemas com a lactose, eu estou consumindo um açúcar não digerível. Hoje, o sistema da pecuária, né? Não tem mais essa história, mas minha bisavó tinha uma vaca no quintal e tinha leite. Sorte da sua bisavó. A gente não vive mais
na vida da nossa bisavó e nem da nossa avó. A nossa avó nem celular tinha, amor. Mudou tudo. E a gente tem que adaptar as nossas escolhas à vida, à realidade que a gente vive. Tá? Então, existe uma coisa que se chama pecuária industrial. É um sistema altamente intensivo, que pega a vaca, confina a vaca, dá comida para a vaca que ela não comeria na natureza, um monte de soja, um monte de milho, monocultura, cheio de transgênico. Tem hormônio, sim, tá? E tem muito antibiótico. Por quê? Aquela vaca ordenhada, confinada, assim como a galinha o frango, assim como o peixe de cativeiro, assim como as porcas, que vivem só 6 meses, dando cria e vivem naquelas barras de ferro, estressadas, uma imunidade baixa, precisa de antibiótico. E tudo isso a gente chama... essas substâncias químicas, né, sintéticas que o homem que inventou, tudo isso se chamam poluentes orgânicos persistentes, que são substâncias que não entram num sistema como as substâncias naturais, que é aquela coisa na vida, nada se cria, tudo se transforma, né? Que tudo por exemplo, qualquer ingrediente, qualquer nutriente natural, qualquer substância natural, ela entra em processos naturais de decomposição, se torna outra coisa no planeta. O que o homem inventou no laboratório não se torna. Essas substâncias, assim como plástico, microplástico e tudo mais, eles vão se acumulando nos tecidos dos animais que entram em contato com ele. E nós, que nos orgulhamos de sermos o topo da cadeia, a gente recebe tudo isso acumulado. E, né, veio do vegetal, que passou para o animal, que vivia comendo e vivendo em contato com tudo isso. E quando eu como carne, leite, ovos, eu estou comendo tudo que esse animal entrou em contato em termos desses poluentes orgânicos persistentes. E a maioria deles são reconhecidos como disruptores endócrinos, que mexem nos nossos hormônios, mexem nas nossas glândulas, tem a ver com questões neurológicas que atrapalham os sistemas neuronais e ajudam a gerar desgaste do sistema neuronal. Tem a ver com a reprodução das nossas células, quando a gente fala de uma reprodução desordenada, que pode gerar um tumor, que é um câncer, enfim. Isso tudo tem que ser levado em consideração quando a gente fala de alimentação. Então, quando eu falo de uma matriz alimentar, eu tenho todos os nutrientes, mas eu tenho tudo que o alimento entrou em contato na vida. E quando eu falo de um alimento de origem animal e um alimento de origem vegetal, o alimento de origem vegetal ele entra em contato com as substâncias primárias. Não sofre bioacumulação. O animal que a gente come, que a gente usa as partes dele, ele comeu muitos vegetais e ele entrou em contato no meio ambiente dele com muitas substâncias. Então, ele é muito mais acumulado nessas substâncias do que o vegetal. Então, quando eu vejo um nutricionista prescrevendo um peixinho grelhado, tirando fotinho no Instagram e coloca no diminutivo, ai, peixinho, ai, é franguinho. Dá vontade de falar, amiga, hello, que franguinho, que peixinho é esse? Volta atrás, ou seja, sabe que eu não dá vontade? Rebobina a fita, né? Rebobina para ver de onde veio. Será que é mesmo esse inho tão inofensivo como você está falando? Ainda mais peixe, gente. Peixe? Qual é o solvente universal? Isso é química, é física. Qual é o solvente universal? É a água, gente. A nossa água é onde vai parar todo esse monte de poluente. O tal plástico da escova de dente da minha avó, que ainda está vagueando por aí, vai parar no peixe. E como pode falar que um salmãozinho pode ser inofensivo, gente? Né? Então, eu acho que assim, a partir do momento que eu escancarei isso para mim mesma, eu comecei a gritar, sabe? Eu virei uma psicopata de querer avisar as pessoas, chacoalhar, falar assim, acorda! Mas você sabe, Ale, que eu me Acorda, identifico demais com você, porque eu tenho esse background igual ao seu, né? Fazendo a minha voz, de WhatsApp. E aí você vai conectando, eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu com você. Chegou um momento que eu falei assim, gente, desculpa, eu não posso não ser não vegana. dá mais! Porque eu acredito em tudo isso. E assim, eu tenho uma escola de saúde que eu vou dar aula, você precisa ser vegana? Eu falo, não. Aí toda vez que eu falava não, eu falava assim, por que eu não sou vegana, gente? Você, assim, tem a Lê que fala um monte de coisa, né? Porque na escola tem você, que é vegana, a Moira que está aqui, que é a professora de mindfulness, que é vegana, legal. Que é maravilhosa. E tem a doutora Rosane, que é médica cientista do genoma, da genética. Que é o doutor Eric. Isso, e tem a Rosane, que trabalha na Califórnia, né? Diretora do hospitalzão vegana, com as últimas pesquisas científicas. E o doutor Érica, eu falei, gente, mais embasada do que isso. Não dá. Não dá. Kim Williams.
Kim Williams, o presidente da Sociedade de Cardiologia Americana, que foi médico da Casa Branca antes de ter esse maluco do Trump lá na história. Tá? Ele falou o seguinte: existem dois tipos de cardiologistas: os veganos e os que não estudaram. Eu vi ele falando. É isso, cara. Ou seja, o cara é cardiologista. O que entope a artéria? Qual é a maior causa de morte no mundo? Qual é o maior assassino da humanidade? As doenças cardiovasculares. E elas são causadas por quê? Entupimento das nossas artérias. Por quê? Acúmulo de gordura saturada, colesterol, inflamação generalizada, excesso de ferro. Tá claro na ciência, tá tão documentado que você já achei ridículo um cardiologista ou então um médico falar ao contrário. Você já chega a ser ridículo. Tá? Mas e a gente nunca... a indústria alimentícia Exato. E a farmacêutica ficam... É onde eu ia falar. Exato. Se você olhar hoje, todo tipo de estudo que embasam essas pessoas que falam contra, né? Daí você vai, mas tá aqui o estudo. A pessoa me... Eu estou evitando, né? Porque eu estou tentando, né, ser mais tranquila na minha vida. Arrumar encrenca, né? Porque a gente tem mania, né, de arrumar encrenca. E assim, toda vez que eu entrei nessas paradas de discussão com essa galera que fala o contrário, daí você pede, tá? Então tá bom. Aonde você se... Qual é? Me manda. Quero saber. Manda estudo. Manda. Mas eu quero assim, meta-análise, revisão sistemática. Eu não quero estudozinho. Daí os caras mandam estudozinho. Daí você vai lá. Sponsored by... Daí você vê lá a Meat Council International, daí você vê o cara que faz colágeno, daí você vê o cara que faz da indústria do ovo, o Dairy Council, você fala, cara, que Dairy vai falar que o leite faz bem, jura? Entendeu? É que nem o que eu falo, eu como vegana, defender o veganismo, se eu não tenho um baita de um background em termos de ciência, com estudos robustos e tudo mais, eu viro uma vegana ativista querendo colocar veganismo igual abaixo das pessoas, entendeu? Por isso do embasamento. Mas essas pessoas que falam contra, elas usam esses argumentos e esses estudos comprados, né? Que hoje a maior publicado, assim, quem mais sponsor, quem mais patrocina estudos é a indústria, né? E é normal, porque a indústria tem dinheiro. Só que assim, a gente, como profissional de saúde, né? Que nós temos como base a ciência, a gente tem que saber conhecer, discernir, entender a qualidade metodológica e a bagagem que traz esse estudo. Se esses sponsors, assim, obviamente, a indústria pode patrocinar um estudo, mas ela tem que, a metodologia desse estudo, ele tem que ser verdadeira, tem que ter lá um duplo cego, tem que ser controlado, você tem que entender, né, se o estudo realmente foi bem feito. E tudo bem se ela for paga. Mas daí você vê que o estudo é pago pela uma indústria que faz um negócio meia boca, com 10 gatos pingados para avaliar se morreu de infarto ou não. Sim, e as pessoas não entendem, aí pega os as pessoas não entendem. Daí fica cheio de pavão na rede social, falando um monte de coisa. E assim, gente, essa indústria, ela paga profissionais, ela paga grandes profissionais. Ela paga gente, ela paga propaganda, ela paga tudo, tá? Ela paga campanhas. Já visto Beba Mais Leite, gente. A campanha que tem lá o nosso amigo, que agora tá falando coisas interessantes, né? Mas, poxa vida, o cara é o garoto propaganda, estamos falando de Drauzio Varela. O cara é garoto propaganda do Beba Mais Leite. Se você for atrás, eu sou bloqueada, né? Eu não consigo mais. Eu marcava eles toda hora no Beba Menos Leite, e aí eu fui bloqueada no perfil. Mas, se você entrar no site, você vê os estudos, entra assim. Quem é profissional de saúde que esteja me assistindo aqui, vai lá, entra, bebamaisleite.com.br. Você vai lá, onde eles colocam as referências, leia, abra, entenda os estudos que eles colocam como verdade ali. É ridículo. Eu vou ler, eu nunca li, eu vou ler esses estudos agora. bebamaisleite.com.br. E o perfil do Instagram é de dar risada, né? É de dar risada. Né? Mas assim, paga o cara que tá na Globo, que tá falando pra caramba, que todo mundo super respeita, entendeu? Né? Então, é assim que as coisas funcionam, né? E a gente tem que ter esse discernimento, esse cuidado para a gente não acreditar em fake news. Até porque a gente tá cheio de vegano aí que vive vegano, que é vegano há muitos anos e tá muito melhor de saúde do que muito onívoro que fica com medo de faltar nutriente, né? Eu sempre falo, Ana, quando a pessoa começa a falar porque pode faltar, eu falo assim, minha amiga, o que mais mata as pessoas no mundo? Você já viu, você conhece alguém, Ana? Me fala, você conhece alguém que morreu de falta de proteína?
Morreu, caiu duro lá, morreu, faltou proteína, coitado. Você não conhece, cara. Não conhece. Entendeu? Então, assim, mas você conhece alguém que teve um infarto, que teve um derrame cerebral, alguém que teve câncer, alguém que ficou na faixa de 50 anos, que já está tomando metformina para controlar a glicose. Está tomando lá remédio para colesterol, umas estatinas da vida. Está tomando remédio de pressão. E ainda vai no cardiologista, e o cardiologista onívoro tradicional, que nunca estudou o impacto da alimentação, o que ele vai? Ele te dá todos esses remédios para prevenir que você tenha um infarto e ainda te dá aspirina todos os dias para afinar seu sangue. Você tem noção disso? Em vez de falar pro cara, para de comer gordura que engrossa seu sangue vai ficar viscoso, parecendo uma calda de pudim, de glicose com um monte de gordura e obviamente vai entupir suas artérias, ele fala, toma uma aspirina que afina. E aí a gente alimenta uma indústria da morte, uma indústria que faz a gente gastar dinheiro com remédio, entendeu? Em vez de gastar dinheiro na feira livre comprando produtos orgânicos do agricultor. Então, é essa inversão de valores que eu contesto demais. Porque você conversa com as pessoas, fala assim, mas porque ser vegano é caro. Aonde que ser vegano é caro, Ana? Poxa, vegano come o quê? Isso que eu falei. Gente, vegano é onde? Quanto custa 1 quilo de filé mignon? Dá pra comprar exato. Não, e mesmo assim, se a gente for pensar, faz uma conta na sua vida, um pote de requeijão, que vai lá na sua casa, a cada 3 dias vai um. Daí o queijinho branco, que se você tirar a água do queijo branco, tão branquinho, e ficar só a parte seca do queijo branco, linda, 70% é gordura saturada, linda. E proteína tem pouco. Desculpa te falar. E você pagou no mínimo R$40 o quilo do queijo. Porque uma pecinha que tem 350 gramas deve custar 18. Você entendeu? Então, enfim. E aí, ninguém precisa, gente. Eu trabalho na indústria, eu gosto desse tipo de produto, porque eu acho que ajuda muitas pessoas na transição, porque para ser vegano não precisa de nada disso, mas as pessoas precisam ir num step by step para elas não se sentirem desamparadas totalmente de uma mudança radical na vida. Então, por exemplo, ninguém precisa tomar leite vegetal, queijo vegano, carne, hambúrguer de não sei o que lá. Ninguém precisa disso, gente. Para ser vegano, a gente precisa comprar. Vai lá no Mercadão Municipal, vai na feira do seu bairro, vai na feira de produtos, compra. A granel, leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, derivados de soja. Tá? Daí você compra arroz, você compra aveia, você compra fubá, você compra milho. Daí você vai comprar todas as verduras, todos os legumes, todas as frutas. Você vai comprar sementinhas, como por exemplo, linhaça, chia. Você vai comprar gergelim para fazer tahine, para substituir a sua manteiga. Você vai comprar sementinha de girassol para fazer uma pastinha no seu café da manhã ou naquele aperitivo, ou para você fazer um molhinho para sua salada. Sementinhas, quanto custa o quilo do girassol? Quanto custa o quilo do gergelim? Né? São coisas simples. 1 quilo rende muito. Você pode comprar castanhas, você também não precisa ficar se entupindo de castanha, né? Que custa um pouco mais caro, mas a gente usa bem pouquinho. Enfim, é isso que a gente precisa comer. E a partir desses alimentos, desenvolver receitas maravilhosas. Você vai fazer um bolinho de feijão, você vai fazer uma salada, que você falou que você fez, né, um salpicão, enfim, você faz um creminho, você usa tofu. Você começa a trabalhar e descobrir assim, né, o novo universo da cozinha, porque quando a gente come igual todo mundo, a mesmice de todo mundo, que é o arroz, feijão, bife, salada, a nossa criatividade fica assim, ó. Porque é o normal. Rouba o bife desse prato, assim, meu Deus, o que eu vou colocar nesse lugar desse bife? Exatamente. Cara, tem tantas coisas, daí você se obriga a fazer um exercício para mudar. Isso é muito bacana. Claro que dá para ter um leite vegetal, que é muito bacana, para você bater, para você fazer um café com leite. Que é fácil de fazer também, eu fiz ontem. É também fácil de fazer. Na sexta-feira à noite, você vai com seus amigos na hamburgueria, você pode comer um hambúrguer vegano. Entendeu? Porque você vai naquele ambiente, você não vai na hamburgueria para comer hambúrguer, gente. Você vai lá com seus amigos para bater um papo, para ver gente, para dar aquela saída. Daí você vai lá e você vai comer um hambúrguer vegano. Tá tudo ótimo. Você não precisa comer hambúrguer vegano de segunda a domingo, né? Então, aonde eu quero chegar é que se você excluir todos esses grandes industrializados e você comer uma comida mais simples, transformada em receitinhas gostosas, você vai gastar muito menos. O veganismo é extremamente acessível. Se a gente for pensar, ele trabalha com menos ingredientes perecíveis.
Eu ajudei aí até no Rio, aí não, né? Que você não tá no Rio, você tá em Portugal. No Rio, a Nath, né, minha filha, que também é chefe, professora da nossa escola, ela ajudou a transição de um restaurante, transformação de um restaurante japonês convencional, que tem no Rio, que é o Yasai, para a versão 100% à base de vegetais, 100% vegano. Cara, e depois de uns meses e tudo mais, a gente foi lá, o pessoal já tinha um restaurante japonês, e eles migraram para o vegano. E aproveitaram a mão de obra, todos os chefes, os caras, o sushi man, eles faziam tudo com peixe, tudo. E uma das coisas mais legais que eles falam é que a vida deles melhorou muito. Porque, gente, você imagina acordar e chegar de manhã, 5 horas da manhã, chegar aqueles peixes enormes, ter que abrir a barriga do peixe, tirar aquelas coisas, aquelas escamas para raspar aquele monte de pele, aquele monte de espinha. Para comer o peixe cru, tem que tomar um baita cuidado, né? Da parte microbiológica, e lava a faca, esteriliza isso e limpa aquilo, porque a capacidade de contaminação, de gerar uma toxinfecção alimentar é muito grande. Falei assim, gente, qual é o problema? Agora eu trabalho com berinjela, com abobrinha, com isso, com aquilo. Gente, não estraga nunca. Eu não preciso ficar lavando tudo. É fácil chegar aqui. Tem vida. Não cheira. Não. Você imagina o cheiro do lixo de um restaurante japonês? Você imagina? Imagina do vegano. Não tem. Né? É uma horta. Né? Então, eu acho que isso, pensando também em conservar os alimentos. Uma alimentação vegana, ela fica boa parte dela na despensa, uma parte na sua fruteira e uma partezinha na sua geladeira, daqueles mais perecíveis da semana, que deveria ter também na geladeira dos onívoros, né? Que ninguém é carnívoro, né, gente? A gente é onívoro, a gente quem come carne, mas tem que comer vegetais, é obrigado a comer vegetais, senão não tá bem nutrido, né? Então, são todas as coisas que a gente vê onde as pessoas criam grandes dificuldades e a partir do momento que você começa a dar os primeiros passos e começa a colocar em prática, você por si só vai sentindo o quanto o veganismo, que para muitas pessoas está lá longe, passou a ser algo muito mais palpável. Gente, não é tão difícil assim, né? Eu mesma falava, gente, como eu vou viver sem queijo? Eu amo queijo, né? Eu vivo sem queijo. Hoje tem opções também de queijinhos que a gente faz, um creminho, eu faço uma pizza diferente. É super Ale, fácil. Eu achei que isso fosse a parte mais difícil, tá? Assim, porque assim, eu nem não comia muito queijo, porque eu não como leite desde que eu larguei a fazenda da minha avó, nunca mais tomei leite, porque leite não tem nada a ver com leite de vaca da fazenda da minha avó, nada, né? Sim. E aí mas aí, um queijo outro, uma pizza, aí eu achei que fosse muito difícil, porque volta e meia a gente vai aqui numa pizzaria. Eu tô tão bem, tão realizada assim, de ter conseguido alcançar esse objetivo. E assim, tô me sentindo, falei pro Beto assim, minha pele é boa, mas minha pele tá melhor, tudo melhorou, que já era bom, tá muito melhor. Ana, eu tenho uma explicação para isso em você, que eu digo o que aconteceu, eu relato a mesma coisa. Primeiro que assim, eu também nunca comia assim, teve uma época da minha vida que eu comi muito queijo, mas eu já estava com peso na consciência, eu já estava querendo largar. Eu fiquei um tempão, tipo, eu não comia mais dia de semana, daí e no sábado eu comia uma pizza. Eu fiquei bastante tempo totalmente, assim, tipo, dia a dia, não comia nada, mas quando eu tava numa ocasião social eu comia alguma coisa e por isso eu não podia me intitular vegana, né? Mas eu vivi isso durante muito tempo, enfim. Então, não é que houve uma transição abrupta, né? Então, assim, e não justificaria tanto do ponto de vista nutricional, eu já estava muito bem, porque o que impacta a nossa saúde é o que a gente faz de vez em sempre, né? E não de vez em quando. Então, eu já estava meio que depurada desse processo, né? Só que, quando eu falei não, e comecei a viver aquela realidade que para mim fazia todo sentido, a minha cabeça se alinhou com o meu corpo. Então, ou seja, eu acho que isso é a grande transformação do veganismo. Porque eu queria algo, meu coração sempre foi vegano. Se tivesse me perguntado desde criança se eu queria maltratar os animais, se eu queria comer os animais, eu ia falar, claro que não. Então, eu sou vegana de coração. Só que a vida me fez eu ficar insensível para algumas coisas e praticar algo que batia, né, de frente com a minha índole mesmo. E quando eu assumi o veganismo, eu realmente, alinhei, né? O que eu penso, o que eu quero é o que eu faço. Cara, isso te dá uma força assim, de leão de verdade, porque é aonde muda, é a questão
a questão energética, assim, eu acho que Alinhamento. nós temos as 7 camadas energéticas em volta da gente, assim, né? E elas têm que estar todas lindas, arrumadinhas, assim, coloridas, né? E eu tenho certeza que hoje a minha energia, ela é muito alinhada, porque de verdade, eu, assim, o veganismo, e o veganismo foi muito além, tá? Eu, obviamente, não compactuar com a violência com os animais, ter uma alimentação mais limpa, não ser uma pessoa com uma pegada ambiental. Eu amo o planeta, eu amo a natureza. Eu queria, tô enclausurada dentro do meu apartamento faz 20 dias, mas eu queria estar na floresta, né? Então, essa que é, ou seja, é uma questão. Mas eu, sabendo que eu, através das minhas escolhas, eu protejo o meio ambiente, é outro fator de alinhamento. E além disso, gente, eu acho que o veganismo... Tem uma frase que eu falo muito, né, sobre veganismo, que eu ouvi o Eduardo Jorge, né, o político, falar alguns anos atrás, que eu fiz um evento com ele, e ele falou que, depois de muita reflexão, ele chegou à conclusão de que o veganismo é o ato dele menos egoísta. Porque a maioria das pessoas que se tornam veganas se estão tornando pelos outros. Esse outro são os animais, esse outro é o planeta, enfim. Então, ou seja, quando você abre mão, talvez, de coisas que você goste, porque a gente não deixou de gostar de um queijo, se eu comer agora, eu acho que eu vou gostar, entendeu? A gente não deixou de gostar, a gente simplesmente falou assim, não, eu não compactuo, eu não quero mais, porque eu sei que isso está causando algo ruim para o meu redor. Então, é um ato não egoísta. E a gente exercendo esse ato não egoísta, a gente amplia isso para a humanidade também, que é a prática da empatia. Se colocar no lugar do outro, né? Então, eu me tornei uma pessoa melhor em todos os sentidos. Eu juro que hoje eu me sinto muito mais plena. Claro que todo mundo tem para evoluir. Eu não sou perfeita, não sou mesmo. Não. E a gente está num processo, né? De evolução sempre e de melhoramento. Mas esse salto quântico que eu dei com o veganismo, ele foi muito, muito marcante na minha vida. Por conta desse alinhamento. E aí eu mandei para você, né? Mandei para você. Sim, mandei para Moira, que chama, gente, para quem está aí, chama The Mindful Vegan, e ele fala de meditação e veganismo. E aí ele fala uma coisa muito bonita, até escrevi um artigo que eu tenho que publicar, que é... Falando isso agora, quando eu olho para o meu prato, falei na live esses dias, eu olho e falo assim, acho que é isso que você falou, essa plenitude, essa paz. Eu olho e falo assim, o meu prato alinha com tudo que eu acredito. Então, assim... Exato. É um alinhamento perfeito. Tá aqui o meu prato, que eu estou me nutrindo, me alimentando, não estou prejudicando nenhum animal, matando nenhum animal, estou ajudando o meu planeta. Então, assim, é perfeito. Eu sinto essa paz agora de todas as minhas refeições, por isso que eu estou mais leve. Não que eu não fosse uma pessoa... Mas eu falei, pronto, agora é isso, cheguei onde eu queria estar. É tão gostoso, né? Exato. Eu pratico yoga, né? Inclusive, daqui a pouquinho, porque eu estou pronta, já vou fazer minha prática do dia. Eu medito também. Eu digo que, por ser tão acelerada como eu sou, sempre tive dificuldades de meditar, né? Então, eu estou evoluindo também nisso, né? E estou estudando sobre isso, dessa questão intuitiva, né? Que é o nosso... aquela parte do nosso intelecto que é muito nosso e ele é não manipulado pelo mundo, pela nossa vivência, é o que é nosso mesmo, né? E ele é muito poderoso e eu vejo que o veganismo é intuitivo, porque todo ser humano, ele é bom. O coração a gente né? A gente tem um bom coração, a gente quer o bem. Só que por força do mundo, das circunstâncias e tudo mais, algumas pessoas elas acabam manipulando a sua própria bondade. E quando assim você passa a agir de uma forma, ou seja, assim, coerente, né, com a sua bondade, porque o veganismo é muita bondade, né? É a bondade no sentido de querer o bem de tudo e de todos, né? E não praticar a não violência, que é o princípio do ahimsa, que é a base do yoga. E os yoginis é o princípio da não violência. Então, eu entendo o veganismo como, assim, onde eu cultivo o meu lado intuitivo, que é o lado não só meu, como de todos os seres vivos do planeta, que é a bondade, né? Então, eu alinhei. A partir do veganismo, eu fiz o meu intelectual
estar alinhado com a minha parte intuitiva, que é querer o bem. E, cara, isso é fortaleza. Quando fala assim, nossa, Ale, como você tem energia, você viaja tanto. Tô até com saudade das viagens, né? Eu também. Gente do céu! Eu vou ficar em casa 20 dias. Então, eu acordo num lugar, vou para outro, faço isso, dou aula aqui, vou ali, vou lá, isso, aquilo, corro de manhã na praia, vou, isso, aquilo. Falo com 300 milhões de pessoas. E assim, cara, eu vejo que, ou seja, após assim, eu assumir o veganismo como ou seja, o meu objetivo de vida, que é viver o veganismo na sua plenitude, que é falar sobre veganismo e, obviamente, esse é o objetivo dessa live também, veganizar o máximo possível de pessoas, né? Eu falei, agora vai ser ótimo, vou juntar eu e a Lê agora. Veganizar o máximo possível de perguntas. Quer virar vegano? Pergunte-me como. Tipo isso, sabe? Enfim, então, eu tenho esse objetivo. Eu acordo todo dia pensando nisso, né? Então, virou, assim, a gente tem que ter a tal do propósito, né? A gente discute tanto a questão do propósito. Qual é o seu propósito? Você está aqui para quê nesse planeta? Né? Para quê? O que você está fazendo aqui? Se você não tiver uma razão maior de tudo, cara, você está perdendo seu tempo. Você tem uma vida só, pelo que a gente saiba. Mas assim, cara, acha alguma coisa importante para você lutar, para você acordar todos os dias, para você fazer, entendeu? E, por favor, escolha uma coisa boa, não só para você. Porque tem gente que quer ganhar dinheiro para ficar lá no iate, no aquilo. Bom, enfim. Eu não acredito que a felicidade esteja na gente, e sim esteja no nosso mundo, né? Ou seja, E quando esse livro, Ale, o nosso ambiente, né? Que eu achei legal, que como eu falo de meditação, do mindfulness, eu achei o paralelo muito interessante que eles fizeram, porque o que é o mindfulness? A atenção plena, né? Assim como tem o yoga, né, toda teoria, e o mindfulness, o que eu acho que as pessoas não pensam nada é sobre a comida. Assim, as pessoas pensam que, eu quero comer bem, quero fazer a receita tal, quero botar isso, quero trocar o ovo por isso, quero fazer... Eu não estou nem aí, acho que é meio na moda, fazendo o que está acontecendo, né? E eu acho que quando você tem atenção plena mesmo na vida, e até antes de você comer, você fala, mas por que eu estou comendo isso? Agora, a gente não tem um minuto desse intervalo, né? Do parar para pensar, para você ter uma resposta muito mecânico, boa. né? É o mecânico. E é uma das coisas que eu falo sempre nas minhas aulas também, que eu peço para os meus alunos, a partir daquela aula, a partir da próxima refeição que eles fazem, eu quero que eles parem na frente do prato que eles montaram e eles façam assim, como se façam uma análise do que eles estão comendo, não do ponto de vista nutricional. Eu sou a pessoa menos nutricionista na vida nesse sentido. Não quero que você pense em carboidratos, proteínas, gorduras, micronutrientes, fibras, nada. Eu quero que você olhe para o seu prato. E, primeiro, faça um exercício, imagine, né, cada coisinha que você colocou no seu prato, feche os olhos, imagina de onde veio. Como foi feito, qual o processo, né? Ou seja, e veja se isso é uma coisa que te faz bem. Que você fica feliz em saber a história pregressa da sua comida, né? É óbvio, gente, que aquilo que é de origem vegetal, se a gente ficar imaginando... Eu coloquei lá uma cenoura no meu prato, vou ficar pensando na história da cenoura. Gente, eu vejo uma horta verde, os raminhos da cenoura, eu vejo uma pessoa puxando. É uma história linda, né? Daí você vê seu bife, fecha os olhos e pensa. Né? Enfim, enfim, tudo processo. Todo o processo. E além disso, né, extrapolando um pouquinho a mais, para fazer essa reflexão também, não somente, né, da onde vem, mas assim, o que foi criado dentro dessa cadeia? Porque hoje a gente está vivendo também uma questão da volta às origens, da forma de como a revalorização de quem produz os nossos alimentos, né? A gente sabe hoje que um dos grandes problemas que a gente tem de meio ambiente também são as grandes produções, as monoculturas enormes, que são responsáveis pelo grande desflorestamento, por estar diminuindo drasticamente, né, o tamanho do nosso cerrado, do nosso Pantanal, da nossa Amazônia. E assim, se você pode comer alimentos que tenham uma forma mais resiliente, mais ecológica de ser consumido, de ser... Quando a gente fala, o que é sustentabilidade, né? Uma forma sustentável de produzir comida. O termo sustentabilidade tem a ver com sustentar. Sustentar é manter por um tempo não definido, ou seja, para a gente continuar através da forma daquele cultivo, garantir o nosso alimento
e garantir o alimento das próximas gerações. Aí vem a questão da valorização do alimento orgânico, produzidos em menores propriedades, que envolvam pessoas que vivem da terra, que devem ser valorizadas, enfim. E a gente só consegue pensar em tudo isso em sistemas agroecológicos, em sistemas agroflorestais, agricultura sintrópica, quando você coloca, intercala várias espécies, assim, que vai trazer mais humanidade para essa agricultura e também, obviamente, sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente. Você só pode pensar nisso quando você pensa em alimentos vegetais, quando você pensa em veganismo. Porque grande parte, hoje mais de 80% dos grãos produzidos nesse país são utilizados para alimentação da pecuária. Não é para a gente consumir. Eu como soja, claro que eu como feijão, que também é monocultura. Só que assim, o sistema devastador que produz tanta soja, ele só existe porque mais de 80% dessa soja vai ser utilizada para fazer ração, para alimentar o frango, para alimentar a galinha da gaiola, para alimentar o leite, para alimentar o porco, para alimentar o peixe da piscicultura. Tá? E não é para a gente, porque se todo mundo parar de comer esses animais, a gente não precisar ter que alimentar tantos animais, a gente também pode plantar soja, também pode plantar feijão, plantar milho. E esses grãos, em sistemas de agriculturas intercaladas, que são os sistemas agroflorestais. Eu participei de um projeto que existe, que é lindo, né, que chama o CPEAS, Centro de Pesquisa e de Agricultura Sintrópica, de Ernest Geck, lá no Cerrado. Eles têm uma hectare enorme em que eles produzem soja no Cerrado em sistema de agroflorestal. Eles produzem mais por hectare do que o vizinho à base de grão transgênico e agrotóxico. Por quê? Mas, assim, eles produzem de uma forma em que o agricultor vive melhor, se come muito mais. Mas só é possível, gente, a gente produzir dessa forma, também a gente não precisar de tanta soja, né? E aí entra a questão que a gente precisa reduzir o consumo de alimento de origem animal para a gente melhorar os nossos sistemas de agricultura, para a gente valorizar quem tá no campo, a gente não precisar mais de grão transgênico, a gente não precisar mais de agrotóxico. O que justifica o agrotóxico, gente, é a monocultura. Todo mundo fala, agrotóxico, mas o pimentão, o morango, esquece, isso é coisa de Globo. Não é. Porque grande parte dos mais de 400 tipos de agrotóxicos que a gente usa são utilizados em agriculturas que já estão resistentes aos agrotóxicos, que são as monoculturas. Para alimentar quem? O gado, o frango, a galinha. Tá? Então, a gente só vai conseguir se livrar desses agrotóxicos, são agroquímicos, são derivados de petróleo, que estão acabando com o nosso planeta, acabando com os insetos, com a microbiota da terra e com a nossa microbiota, com a nossa saúde, com as nossas células, quando a gente não precisar produzir tanta comida em larga escala. A gente, para se alimentar, precisa de uma diversidade muito maior. O que impulsiona a monocultura é a indústria da carne, do leite, do ovo. Acabou. Então, respondendo aquela pergunta de sempre, mas se todo mundo virar vegano, como que a gente vai alimentar? Gente, vai ser muito mais fácil alimentar as pessoas. Vai sobrar espaço para a gente reflorestar a Amazônia, o Cerrado, os Pampas e tudo mais. É muito simples isso, não precisa nem fazer cálculo. Né? E sistemas que a gente precisa rever. Então, o veganismo ajuda muito em tudo isso. Inclusive, na questão dos agrotóxicos. Quando eu falo isso, as pessoas falam, nossa, eu nunca pensei nisso. É bom, por isso que a gente faz as pessoas pensarem. Tem uma pergunta, deixa eu ver aqui, tem umas perguntas aqui. As pessoas estão falando, eu estou acompanhando, tá, gente? Mas a Lê está respondendo. Deixa eu ver. Difícil encontrar orgânicos. Como fica a relação entre orgânicos, você já falou, e o veganismo? Gente, consuma tanto orgânico quanto seja possível e acessível no seu dia a dia. Não precisa ser tudo orgânico, mas assim, faça um pouco de esforço para encontrar orgânico, ajuda, vai lá, busca um produtor, procura na sua cidade quem entrega a cesta, porque muitas vezes a gente fica esperando o orgânico cair do céu, ele não vai cair. A gente tem que procurar ele, né? Incentivar. Como lidar com a vontade de comer carne, mesmo sabendo de tudo isso? Gente, primeiro, a gente tem vontade, primeiro a nossa consciência, assim, a razão e a emoção. A gente tem que fazer essa balancinha pender mais para nossa razão do que a nossa emoção. Eu sei que é difícil, assim como a vontade de comer queijo e tudo mais, tá? A primeira coisa, gente, ninguém precisa virar vegano
hoje à tarde, tá? Hoje à noite virou vegano. Não. Você pode fazer uma transição que vai naturalmente fazer essa vontade ir se diluindo até o momento em que sua razão e você se desvincular e falar assim, meu, não sei como eu gostava daquilo. Tipo isso. E se você gosta muito, gente, a gente tem os análogos hoje. Tanto que já até a Vicky perguntaram. E parece que eu tenho uma tatuagem aqui, Futuro Burger, né? Tem. Eu tenho, né? Futuro Burger, né? Vou fazer uma tatuagem. Né? Enfim, eu trabalho na empresa, eu acredito muito em projetos como os análogos da carne. Por quê? Porque é uma forma, exatamente para isso, de ajudar as pessoas nessa transição. Ajudar. A gente tem uma emergência ambiental, uma emergência climática e agora uma emergência, nem falei porque não deu tempo. A gente precisa reduzir a pecuária para parar de usar tanto antibiótico, que está criando superbactérias, supervírus, resistência aos medicamentos. E a gente só vai conseguir fazer isso se as pessoas que comem carne diminuírem o consumo de carne. E as pessoas estão apegadas, eu sei, ao paladar, ao hábito. Então, essas carnes análogas, tipo o Futuro Burger, que tem lá o hambúrguer, carne moída, almôndega, eles estão ali para você, naquele dia, trocar a sua carne normal por uma carne vegetal. O que muda na nossa vida? Muda que, primeiro, ninguém morreu para isso. Então, não tem vaca envolvida. Não mata bicho, não tem crueldade. Não tem pecuária. Não tem pecuária, não tem antibióticos, não tem uma emissão colossal de CO2, uso de água, desflorestamento. Então, do ponto de vista animal e ambiental, muda tudo. Praticamente muda 100%. Do ponto de vista de saúde, gente, esses alimentos, eles são feitos para imitarem muito identicamente a carne. E a carne é algo que você comia um hambúrguer normal e passou a comer um Futuro Burger, você já ia comer gordura saturada, você ia comer colesterol, você ia comer os antibióticos e tudo mais. Quando você come um Futuro Burger, para ter a mesma sensação de textura, sabor, tem uma quantidade de gordura saturada, isso aqui, óbvio, não é animal, ela é vegetal, ela vem do palmiste, que é da sementinha do dendê. Não tem colesterol, tem menos gordura do que um hambúrguer tradicional de carne. Então, é melhor? É melhor. É muito saudável? Não, porque tem gordura saturada. Mesmo sendo vegetal, tá? Então, você vai comer todo dia Futuro Burger? Não. Mas para esse dia da vontade, ele é ótimo. Ele vai te ajudar a fazer essa transição acontecer de uma maneira menos sofrível, né? Porque ninguém quer sofrer na vida, né? Por mais que se a gente não mudar hoje, a gente vai sofrer lá na frente as consequências, né? É que nem todo mundo fala da pandemia. Se a gente não ficar agora isolado, vai ser muito pior daqui para frente. É a mesma coisa. Se a gente não diminuir a carne agora, a gente vai ter que, na marra, reduzir daqui no máximo uma década. Porque os sistemas naturais não estão mais comportando tudo isso. Né? Então, é para isso que existem esses produtos, para ajudar as pessoas na transição ou as pessoas a reduzirem de uma forma menos sofrível, se eu posso dizer assim. Tá? Não, e dá para consumir alternando. Eu posso dizer assim, que depois que você vai deixando, você mesmo vai se afastando. E eu vou dizer agora, como vegana, eu vejo aqui, né, pela minha família, chega a hora da vontade de comer um docinho, todo mundo tem vontade, eu não tenho. Porque eu tenho comido tantas fibras, que aí a alimentação se organiza como um todo. Porque mesmo quando eu era vegetariana, eu ficava, e a minha grande prova foi que eu fiz brigadeiro para eles agora essa semana. Eu fiz, né? Você pega lá o brigadeiro normal, pela primeira vez que eu experimentar, que é uma coisa que eu sou apaixonada. Eu fiz, tá aqui, ó, para vocês, meus amores, o brigadeiro, que vocês estavam com vontade, e eu, ó, plena. Exato. Nem brigadeiro comigo. Mas eu falo, a grande questão, gente, é que a gente tem um padrão alimentar onívoro. E nossa microbiota é acostumada, o nosso sistema emocional é acostumado, nosso corpo é acostumado com aquilo. Quando você transita para um outro modelo dietético, você tem que ter um tempinho para o seu corpo se adequar, sua mente se adequar, sua microbiota se adequar. E aí, o que vai acontecer? Naturalmente, você, aos poucos, você vai... Aquelas sensações que você tinha com o modelo anterior, elas vão se diluindo e vão se dissipando e vão se perdendo. Então, não adianta que a gente não tem que analisar as sensações, os impactos do veganismo com uma cabeça de onívoro. Deixa passar, avalia, deixa aí. Naturalmente, essas respostas, elas vão aparecer e vai ser muito mais simples do que a gente imagina. Gente, ontem, eu abri caixa de perguntas. Acho que hoje de manhã eu tenho várias perguntas. Porque não vai dar tempo, Ana. Vai acabar a live daqui. Não, as pessoas estão assim... Para e faz outra seguida. Não, daqui 2 minutos vai cair a live, daí você não vai conseguir nem salvar a live. Eu vou até prometer que eu volto depois de novo, ou com a Ana, sem Ana, sei lá o quê.
A gente Vamos fala ter de que voltar novo, a porque é continuar muito o papo assunto. 2. Veganismo, papo do parte 2. Tá bom. Chama, responder. vamos. Eu também, gente. Eu vi essa ultramaratonista, eu vi que ela me mandou uma pergunta sobre nutrição. Gente, é muita coisa, precisamos falar 1000 coisas. A minha aula na nossa escola dura 4 horas. Pode, só falta 1 minuto. Então, eu vou agradecer a Lê, Isso. porque foi incrível. A gente vai marcar um outro, Lê, tá combinado. Marca, só chamar. A Biri gente tá chegou aqui, ó, de tarde. boa. E vocês vão fazendo as experiências em casa, pensando, refletindo sobre essa live, que na próxima aí vocês vão ter outras perguntas para fazer, né, Lê? Exato. Daí as pessoas vão ficar esperando o que mudou da